Olá, seja bem-vindo. Essa é a aula 2. Método de associação. Quando nós decidimos aprender alguma coisa nova, uma das maiores dificuldades é entender aquele raciocínio, a forma que aquilo é feito. Eu pego um assunto que você domina e associo o que você quer aprender com esse assunto. Eu vou pegar Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, São Bento, ok? País, estado, cidade, bairro. Eu estou comparando o Brasil com uma pasta do Excel. Eu estou comparando Minas Gerais com uma planilha do Excel. Estou comparando BH com uma coluna, São Bento com a linha, menorzinho lá de tudo, a célula. Nós poderíamos comparar a célula, vou comparar a célula com a Avenida Consul Cadar, ok? Então ficou assim, ó. O Brasil está para a pasta do Microsoft Excel, Minas Gerais está para a planilha, BH está para a coluna, São Bento está para a linha e Rua está para a célula. Então é isso aí, método de associação. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Ao final dessa aula, que vocês tenham aprendido o que é pasta do Excel, planilha do Excel, página, célula, colunas, linhas, renomear planilhas, inserir planilhas, excluir planilhas, navegação na planilha. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Pasta do Excel. Eu tenho aqui uma referência de tamanho de papel. O papel mais usado atualmente é o tamanho A4. É o papel, ele tem, deixa eu só conferir aqui nas minhas anotações, ele tem 21 centímetros por 29,7, que é esse aqui, ó. Vou marcar ele aqui para vocês. Mas não é aula de Excel? Por que não começou logo no Excel? Que às vezes, para sobressairmos, é necessário que a gente veja uma situação fora dela. Né? Para resolver um problema, é necessário que você esteja fora daquele problema, que você se retire, que você fique num outro estado emocional, numa outra energia, para conseguir resolver aquele problema, para ter entendimento sobre aquele problema. Então vamos lá. Esse aqui é o tamanho de papel mais utilizado. Aí nós temos tamanhos de papel menores e maiores. Aí eu vou pegar aqui como referência esse A5. O papel A5, pessoal, é metade do papel A4. E se eu começar a pegar essa lógica aí nos papéis menores, ela continua. Ó. O papel A6 é a metade de um A5. Então o A4 tem 21 cm por 29,7. O A3 tem 29,7 por 42 centímetros. Ele tem 29,7 assim e nessa orientação 42 centímetros. Esse aqui é o A3, tamanho do A3. O A2, a lógica é a mesma, né? Ele vai ter 42. O A2 vai ter 42 centímetros assim e 59,4 centímetros assim. O maior papel para impressão que é vendido, né? Normalmente esses papéis são para elaboração de projetos maiores. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o papel A1, que nada mais é que esse tamanho aqui inteiro, ó. Esse quadro todo que vocês estão vendo aqui representa o papel A1. E a dimensão dele é de 59 cm,4 por 1,18,9 m. Ederson, mas o que eu poderia fazer com esse papel? Imprimir um mapa.
né? Vocês já devem ter visto aí mapas de mais ou menos 1 metro e pouco por 59 centímetros. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ligar essa ideia de tamanhos de papel com a planilha do Microsoft Excel. Uma planilha do Microsoft Excel é como se fosse uma grande folha de papel. Eu tenho os dados aqui, eu não decorei. Eu acho que a gente não deve decorar as coisas. Nós temos que aprender naturalmente, repetir quantas vezes for necessário, e aquele conhecimento vai ficar fixado. Mas não se deve decorar. Então eu estou colando aqui, viu, pessoal? Eu estou com uma folha na mão, onde eu fiz essa preparação da aula previamente, e agora eu vou passar para vocês os dados. Imagina aí um pacote de folha A4 com 500 folhas, ok? Agora multiplica esse pacote 68.746 pacotes, 22. Resultado: uma planilha do Microsoft Excel é como se fosse uma folha de papel gigantesca, e se nós dividirmos pelo tamanho do A4, nós teríamos então 34.373.108 páginas. Deixa eu pegar aqui um próximo slide. Isso, tem aqui a folha A4. Tem a folha A4. Então, se eu imaginar aqui do lado da folha A4 uma outra folha, e, ó, 2 páginas, mais uma, 3 páginas, e fizesse dessa forma. Eu poderia fazer em linha ou em coluna, mas o número é aquele que eu passei para vocês. Ó. Nós temos aqui, ó, 6 páginas, ok? Então, nessa linha de raciocínio aí, uma planilha do Microsoft Excel, ela tem aí 34.373.108 páginas. É muito amplo. Então, para nós não nos perdermos, vamos ficar só nas primeiras páginas mesmo. A maioria das empresas, a maioria das pessoas trabalha ali com 3, 4 páginas. É até melhor na hora de imprimir, que você consegue visualizar. Então, se você tem um trabalho amplo, é mais interessante você salvar isso num arquivo, e se precisar de fazer um segundo trabalho, salvar num arquivo diferente. Fica mais fácil de você administrar, ok? Esses números que eu passei para vocês é o cálculo de apenas uma planilha do Microsoft Excel. Tudo isso aí é referente a apenas uma planilha do Microsoft Excel. E o Microsoft Excel, quando você abre ele vem por padrão 3 planilhas. Vem 3 planilhas. Então é uma página tomando conta do seu monitor. E aí tem lá as células. E na parte inferior, assim, ó, na parte inferior vem uma delimitação, onde ele traz por padrão a planilha 1, planilha 2. Escrever com o mouse é muito difícil, não reparem não, pessoal. E a planilha 3. E um botão que é para inserir planilha, se necessário. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. O que eu quero falar para vocês nessa parte aqui é sobre folha, célula, coluna e linha. Ok? Vem cá, me responde uma coisa. Você sabe o que é interseção? Não? Vou explicar para você o que é interseção. Vamos imaginar que esse quadro branco que vocês estão vendo aí é uma folha A4 na horizontal. E aí eu tenho aqui, ó, um risco. Esse risco ele está na vertical. Se eu faço um segundo risco aqui, ó, na horizontal, então eu tenho uma interseção.
o encontro de uma linha com uma coluna. Mas eu quero chamar por enquanto de risco, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Se eu começo a fazer isso várias vezes, eu faço mais linhas aqui, ó, na vertical, ó. Vou fazer mais 1, 2, 3, 4. E vou fazer mais a mesma coisa aqui, ó. 2, 3, 4. Foi originando esses riscos na vertical, na horizontal, foi originando retângulos. Tá vendo? Tem um retângulo aqui, tem outro retângulo aqui. Vamos imaginar que eu escrevo meu nome aqui, ó, Ederson. Vou colocar só o meu apelido, Ederson. Isso, coloquei Ederson. Se fosse para eu explicar onde é que está o meu nome, que referência que eu pegaria? A referência de coluna. Tá aqui, ó, colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Só que o Microsoft Excel arrumou um jeito interessante de denominar as colunas. Né? Ele chama essa coluna aqui, essa primeira coluna, de A. Essa segunda coluna de B. Ok? Perdão, é C, viu, pessoal? Vamos aqui, ó. Isso, C. Então eu posso dizer que o meu nome foi escrito na coluna C. Mas o seguinte, uma coluna do Microsoft Excel, né, a coluna C do Microsoft Excel tem 1.048.576 retângulos iguais a esse. Né? Vamos imaginar que aqui, ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Se for contando isso aí, no Microsoft Excel dá 1.048.576 retângulos. Então eu preciso de uma outra referência. Então o que o Excel faz? Ele começa a enumerar as linhas. Então ele chama essa linha aqui de 1. Ó, linha 1, linha 2, 3. Agora sim, eu posso dizer que o meu nome foi escrito na coluna C, linha 2. Coluna C, linha 2. Ok? Só para vocês entenderem esse conceito aí de linha e de coluna. Pessoal, essa foi a aula 2, uma aula totalmente teórica, onde nós nem abrimos o Microsoft Excel. Nós vamos rever todo esse conteúdo, porém, na prática, já no Microsoft Excel propriamente dito. E até a próxima. Um abraço.